Imagine uma história que vai além do que a maioria conhece. Vamos explorar algo oculto, mantido nas sombras por séculos. Hoje, falaremos sobre uma possível conspiração, uma que envolve a Igreja e os misteriosos Anunnakis. Nos últimos anos, um número crescente de pesquisadores e entusiastas tem se voltado para a antiga civilização suméria, cujas histórias nos levam a Anunnakis. Mas quem eram esses seres? Por que alguns acreditam que suas histórias foram suprimidas por instituições poderosas? Os Anunnakis são deuses sumérios, descritos em textos antigos que datam de mais de 4.000 anos. Eles não eram apenas figuras mitológicas, mas entidades que, segundo as lendas, vieram do céu para a terra. Essas narrativas registradas em tábuas de argila falam de uma trindade poderosa, Enki, Enlil e Anu. Mas por que essas histórias teriam sido escondidas de nós? Há quem diga que a Igreja, ao longo dos séculos, tentou apagar ou reinterpretar essas histórias, pois elas poderiam desafiar suas próprias narrativas religiosas. Este é o ponto de partida da nossa investigação. Entender por que e como essas histórias foram escondidas. Nosso caminho começa com a mitologia suméria e os relatos sobre os Anunnakis. Eles são frequentemente descritos como seres que vieram de outro planeta, possivelmente Nibiru, para interagir e influenciar a humanidade. Suas histórias são complexas e fascinantes, com cada personagem desempenhando papéis significativos na criação e desenvolvimento da civilização. Enquanto mergulhamos nesses relatos antigos, começamos a ver padrões e conexões que poderiam ter sido deliberadamente esquecidos ou escondidos. Nosso objetivo é desenterrar essas histórias, entender seus significados e descobrir por que elas foram relegadas ao esquecimento. Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde revelaremos segredos antigos que poderiam mudar nossa visão da história. Vamos começar nossa busca pelos Anunnakis e desvendar as conspirações que podem estar escondidas em plena vista. Os relatos sobre os Anunnakis começam na antiga Suméria, uma das primeiras civilizações conhecidas. Os sumérios acreditavam que os Anunnakis eram deuses que vieram do céu para a terra. Entre esses deuses, 3 nomes se destacam: Enki, Enlil e Anu. Enki é frequentemente descrito como o deus da água, sabedoria e criação. Ele era visto como um benfeitor da humanidade, trazendo conhecimento e civilização para os seres humanos. Suas histórias estão cheias de atos de generosidade, incluindo a criação de canais e sistemas de irrigação que ajudaram a transformar a Suméria em uma terra fértil. Enlil, por outro lado, era o deus do vento e das tempestades. Ele era um governante severo, mas justo, que controlava os destinos dos homens e dos deuses. As narrativas sobre Enlil mostram um deus que é tanto protetor quanto destruidor, capaz de trazer tanto a vida quanto a morte. Acima de todos estava Anu, o deus do céu. Ele era considerado o pai de Enki e Enlil, e o líder supremo do panteão sumério. Anu era uma figura mais distante e transcendente, mas sua influência era sentida em todas as partes do cosmos. Ele representava a autoridade divina e o equilíbrio do universo. Esses 3 deuses formavam uma espécie de trindade, cada um com seu papel específico na manutenção da ordem e do equilíbrio no mundo. As histórias deles estão entrelaçadas com mitos de criação, disputas divinas e intervenções no mundo dos mortais. A presença desses deuses na vida dos sumérios era profunda, com templos dedicados a cada um deles e festivais que celebravam suas façanhas. Mas por que esses deuses, tão importantes na antiguidade, foram relegados a meras lendas? A teoria sugere que as histórias dos Anunnakis foram alteradas ou ocultadas por instituições poderosas. Alguns acreditam que a Igreja, em sua busca por consolidar seu poder, pode ter suprimido essas histórias ou reinterpretado-as para encaixá-las em sua própria teologia. No entanto, as evidências permanecem. Escavações arqueológicas em locais como Ur e Nippur revelaram tábuas de argila com inscrições que detalham os feitos de Enki, Enlil e Anu. Estas descobertas nos oferecem um vislumbre das crenças antigas e nos ajudam a entender melhor o que pode ter sido perdido ou alterado ao longo dos séculos. Ao investigarmos mais profundamente, começamos a ver as conexões entre essas histórias antigas e as crenças religiosas modernas. Por exemplo, a trindade de Enki, Enlil e Anu tem paralelos interessantes com outras trindades em diversas religiões, sugerindo uma possível influência ou adaptação cultural. Passando para teorias que cercam essas ideias, muitas alegam que a Igreja, ao longo dos séculos, desempenhou um papel ativo em ocultar ou reconfigurar essas histórias. Por quê? Talvez para manter uma narrativa coerente e exclusiva que reforçasse sua autoridade. Existem relatos de documentos antigos que foram suprimidos, artefatos que desapareceram, e textos que foram reescritos para se alinhar com a teologia cristã dominante. Uma teoria fascinante envolve o Concílio de Nicéia,
realizado em 325 d.C., onde muitos textos considerados heréticos foram excluídos do cânone bíblico. Há quem acredite que algumas dessas exclusões incluíam referências a Os Anunnakis ou a conceitos semelhantes. Embora não haja provas definitivas, a ausência de certos textos antigos é um ponto de intriga para muitos pesquisadores. Evidências arqueológicas também jogam luz sobre essa conspiração. Nas ruínas da antiga Suméria, particularmente em locais como Ur e Nippur, tábuas de argila foram desenterradas, contendo inscrições sobre Enki, Enlil e Anu. Essas tábuas não apenas contam suas histórias, mas também descrevem rituais e crenças que giravam em torno desses deuses. Algumas dessas descobertas são incrivelmente detalhadas, oferecendo uma visão clara das práticas religiosas sumérias. No entanto, muitas vezes, esses achados são pouco divulgados ou mal interpretados no contexto da história religiosa moderna. Por quê? Talvez para evitar perguntas incômodas sobre a origem de certas crenças e narrativas. A arqueologia moderna continua a descobrir peças do quebra-cabeça que desafiam a versão oficial da história. Escavações recentes trouxeram à luz mais tábuas de argila e artefatos que sugerem uma ligação entre os Anunnakis e as primeiras formas de escrita e civilização. Essas descobertas provocam uma reavaliação da influência dos Anunnakis na evolução cultural e religiosa da humanidade. A influência dos Anunnakis na história humana é um tema que desperta grande interesse e debate. Há teorias que sugerem que esses deuses não eram apenas mitos, mas seres reais que interagiram com os humanos e influenciaram significativamente o desenvolvimento da civilização. Alguns acreditam que os Anunnakis trouxeram conhecimento avançado em áreas como agricultura, astronomia e engenharia, conhecimentos que os humanos da época não possuíam. A presença de zigurates, enormes templos em forma de pirâmide encontrados na antiga Mesopotâmia, é frequentemente citada como exemplo. Construídos com precisão e complexidade surpreendentes, esses monumentos são atribuídos à orientação dos Anunnakis. Há também registros de tecnologias aparentemente avançadas para a época, como dispositivos hidráulicos e técnicas de metalurgia que sugerem um nível de sofisticação inesperado para uma civilização tão antiga. Arqueólogos, historiadores e teóricos da conspiração nos oferecem perspectivas variadas. Um arqueólogo pode apresentar evidências físicas, como as tábuas de argila e artefatos mencionados anteriormente. Um historiador pode contextualizar esses achados dentro do panorama mais amplo da história antiga. E claro, os teóricos da conspiração trazem uma abordagem mais especulativa, sugerindo que a verdadeira história dos Anunnakis foi sistematicamente suprimida. Alguns especialistas rejeitam categoricamente a ideia de que os Anunnakis eram seres reais, vendo-os apenas como figuras mitológicas. Outros, no entanto, estão abertos à possibilidade de que há muito mais para descobrir sobre esses deuses antigos e seu impacto na humanidade. No final, a exploração dessas teorias nos leva a um ponto crucial: a necessidade de continuar investigando.